Olá, quintos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cláudia, estou ministrando as aulas de matemática. Então, hoje será a nossa aula número 13, a última aula desse segundo bimestre. E o que nós faremos? Nós faremos um resumo, revendo tudo o que nós aprendemos. Então, vamos lá? Vamos começar. Nós iniciamos esse bimestre falando aí sobre o sistema de medidas e comecei a trabalhar com medidas de comprimento. Para que utilizamos? Nós até não percebemos, mas elas estão presentes no nosso dia a dia. Com ela, nós medimos o quê? Medimos tecidos, cordas, fitas, medimos construções, estradas, ruas. Podemos medir também distâncias de uma cidade para outra, até de um país para outro. E quais são as medidas de comprimento que nós mais utilizamos? Nós utilizamos o metro e acima dele, a medida maior que o metro, o quilômetro. A medida menor que o metro, as medidas do centímetro e o milímetro. Temos outras medidas? Sim, nós temos outras medidas que vocês sabem, mas não são tão utilizadas. Por isso que nós vamos trabalhar, ou trabalhamos, somente com essas. Aí, o que vocês precisam saber? Que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Podemos fazer a conversão dessas medidas. O que é conversão? Como eu já expliquei, transformar. Eu posso transformar quilômetros em metros, metros em centímetros, centímetros em quilômetros e assim, sucessivamente. Então, aqui nós temos alguns instrumentos de medidas, como a nossa régua, a trena, fita métrica. Vamos ver aí como que nós fazemos essa conversão. A professora ensinou vocês a utilizarem uma tabela. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, 6,5 km. 6,5 km eu quero transformar em metro. O que eu fiz aí para transformar em metro? Eu peguei simplesmente e coloquei essa vírgula aqui, ó. Fui andando com ela para cá, aqui. E para andar, eu fui acrescentando 0, até chegar na medida que foi solicitada, que foi quem a medida? Metro. E essa vírgula me acompanhou até aqui, ó. Só que para cá eu não terei mais nada. Então, essa vírgula, ela pode o quê? Ela pode sumir. Ela não vai ter que ficar em nada. Por isso que fica 6.500 metros. E assim por diante. Aqui eu tenho 0,5 quilômetros, ou 500, meio quilômetro. Eu coloco 0,5 e vou chegar no metro. Coloco 0, 0, a vírgula foi me acompanhando, chegou aqui. Eu desloco essa vírgula, eu ando com ela. Chegou aqui, como para cá eu não vou ter mais nada, eu posso retirar. Então, andou para a direita, a vírgula vai sumir. Agora, veja esse caso. 13 metros, eu quero transformar em quilômetros. Coloquei aqui, ó, 13 metros. Vou andar em quilômetros. Então, vou andar para a minha esquerda. 0, 0. Andei para a esquerda, cheguei no quilômetro, que era o que eu queria. Coloco uma vírgula. 59 centímetros em metro. Olha aqui, 59 centímetros. Quero transformar em metro. Vou andar para onde? Para a minha esquerda. Então, andei para a esquerda acrescentando 0. E aí sim, a vírgula. 656 milímetros em metro. 656 milímetros, vou transformar em metro. Andei para a esquerda, coloco vírgula. Ok? Então, vamos para o nosso próximo aí. Outra maneira que eu tenho de estar fazendo essa conversão, essa transformação, é fazendo esse esquema aqui. Ou seja, eu vou multiplicando de 10 em 10.
E embaixo eu vou dividindo de 10 em 10. Sem precisar fazer conta, tem uma forma fácil. Olhem aí, 6 quilômetros eu vou transformar em metros. Então, eu tenho 6 aqui, quilômetros, para transformar em metros, que está aqui. Então, veja quantas vezes eu andei. Uma, vou acrescentar um zero. Duas, acrescentei 2 zeros. Três, 3 zeros. Então, vai dar 6.000 metros. 3,7 quilômetros em metros. Então, o 3, o 7 vai aqui. Quantos zeros eu vou acrescentar depois? Então, o 3 está aqui, o 7 está aqui. Já ocupei essa casa. Então, eu vou acrescentar 1 zero, 2 zeros. 3.700 metros. E agora, 6 centímetros em metros. Vou andar para a minha esquerda. 6 centímetros está aqui. Vou andar para a esquerda, então vou voltar para lá. Então, olha lá, 1 zero, 2 zeros, a minha esquerda. Lembram que eu falei que a minha esquerda tem que acrescentar vírgula? Olha aí, 3,2 metros em quilômetros. 3 está aqui, o 2 aqui. Vou andar à minha esquerda. Então, a partir daqui, 1, 2, 3. 3 zeros e vou pôr a vírgula. Andei para a direita, a vírgula sai. Andei para a minha esquerda, a vírgula tem que ser colocada. Depois nós vimos também medidas de massa, peso. O que nós usamos? Para que nós usamos a medida de massa? Usamos também no nosso dia a dia, para medirmos, para pesarmos o quê? Alimentos, pesar nosso corpo, né? Vamos ao médico, nós nos pesamos, pesamos os alimentos que compramos, pesamos os frios, presunto, queijo, lembra que eu já expliquei? Feijão, arroz e etc. Então, quais são as unidades mais utilizadas para pesar? É o nosso quilo e o grama. 1 quilo, o que vocês têm que saber? Que 1 quilo, ele vale a 1.000 gramas. Meio quilo, 500 gramas. Como que eu faço para achar metade de qualquer coisa? Lembram disso? Eu divido por 2. Sempre que eu vou achar a metade de alguma coisa, eu divido por 2. E se eu perguntassem para vocês, metade de 500 gramas, quanto que são? São 250 gramas, porque eu pego 500 e divido por 2. Agora, a unidade, né, para pesar cargas maiores, mais pesadas, como se eu for pesar um caminhão, um trem, um navio, eu uso o quê? Eu vou usar a tonelada. Desculpem. 1 tonelada, o símbolo da tonelada é o T, equivale a 1.000 quilos. Outra unidade que eu posso usar também é o quê? A arroba. A arroba, o símbolo dela é esse aqui, ó, que vocês conhecem. Uma arroba, né? Aqui já arredondando, equivale a 15 quilos. Para que eu uso arroba? Muito usada principalmente para pesar gado. Posso pesar também algodão, mas ela é utilizada muito, a gente escuta para pesagem de gado. Qual outra medida que nós aprendemos? A medida de capacidade, que é o litro e o mililitro, a unidade mais utilizada. Então, 1 litro, vocês têm que saber que equivale a 1.000 mililitros. E meio litro? Simples, de novo aí. Se eu sei quanto vale 1 litro, é só pegar 1.000 mililitros e dividir por 2, que vai dar 500 mililitros. E metade de 500 mililitros? De novo, divido por 2, que vai dar 250 mililitros. E metade de 250 mililitros? Divido por 2, vai dar 125 mililitros. E assim por diante. Para que eu uso medidas de capacidade? Para medir líquidos, água, suco, tudo que for líquido, eu uso a medida de capacidade. Aí nós vimos também medidas de tempo.
né? O que nós utilizamos para medir o tempo? O relógio. E o relógio me dá o quê? A medida de horas, minutos e segundos. Lembrando que não podemos esquecer que uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Olhem bem as abreviações utilizadas, veja que não tem ponto, tá? Outra medida que nós temos para medir o tempo é o nosso calendário, onde vai me dar o mês, vai me dar o ano. Aqui eu tenho as semanas, certo? E outras medidas de tempo que nós podemos utilizar? Podemos utilizar como quinzena, que o próprio nome diz que são 15 dias, bimestre, 2 meses, trimestre, 3 meses, semestre, 6 meses, o ano, 12 meses ou 365 dias, década, 10 anos, século, 100 anos, milênio, 1000 anos. Aí, depois das medidas que nós aprendemos, medidas de comprimento, medidas de massa, medidas de capacidade, medidas do tempo, nós entramos nas possibilidades. E o que são as possibilidades? Né? É algo que pode estar acontecendo, as combinações que eu posso estar fazendo. E a professora explicou para vocês duas maneiras que vocês podem fazer através de desenho ou da multiplicação. Então, aqui eu trouxe as duas formas, o desenho e a multiplicação, né? Quantas maneiras eu posso combinar esse sanduíche com os 3 tipos de suco, com os 2 tipos de doces? Então, aqui, uma vez, ó, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Como que eu poderia estar resolvendo sem fazer o desenho? Simples, eu pegaria um tipo de sanduíche, 3 tipos de suco, 2 tipos de doces e multiplico. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então, quantas possibilidades eu tenho de fazer diferentes essas combinações? 6 possibilidades. Então, vocês escolhem ou através do desenho ou através da multiplicação. Aí nós partimos para sólidos geométricos. Vejam que isso sempre retoma, né? Nós retomamos sempre isso. Aí nós demos ênfase nesse bimestre com as pirâmides. Porém, eu achei melhor fazer uma recordação do que nós já aprendemos aqui também no outro bimestre. Porque eu preciso saber e não posso esquecer. Dentro dos sólidos geométricos, eu tenho os poliedros e os corpos redondos. Lembram disso? O que são os poliedros? Poliedros são todos os meus sólidos que têm faces planas e por isso eles não rolam. E os corpos redondos? Eles têm formas arredondadas e por isso eles rolam. Observem alguns exemplos que a professora colocou aqui para vocês. Então, aqui de corpo redondo, eu tenho o cilindro, o cone e a esfera. De poliedros, eu tenho esses outros sólidos, que é o cubo, pirâmide, hexagonal, triangular, prisma, pirâmide quadrangular ou de base quadrada, paralelepípedo. E dentro dos poliedros eu vou ter elementos, certo? Que nós vamos ver daqui a pouquinho. Desculpa aqui que eu pulei. Vamos aqui. Aí, dentro dos poliedros, nós temos as pirâmides, que esse bimestre o livro lá deu foco para elas, né? ênfase nas pirâmides. E nós vimos 4 tipos de pirâmides. O que diferencia essas pirâmides? A sua base. Lembra o que é base? É onde o meu sólido se apoia. Lembra o único sólido que não tem base? É a esfera, ela não tem base. Todos os outros possuem base. E a pirâmide também tem. Então, por que eu vou modificar o nome das pirâmides? Todas são pirâmides, porém elas têm base diferente. Então, cada base tem um formato e é ele que vai me dar o nome. Então, a primeira pirâmide aqui, eu tenho uma base de um triângulo, por isso ela se chama pirâmide de base triangular. A outra tem uma base quadrada, por isso ela se chama pirâmide
de base quadrada ou quadrangular. A outra tem uma base em formato de 5 lados, um pentágono, por isso pirâmide de base pentagonal. E a última aqui que nós vimos é uma pirâmide que tem a base de 6 lados, que é um hexágono, por isso que eu tenho uma pirâmide de base hexagonal. Aí, como eu disse para vocês, todo poliedro tem 3 elementos aí que vocês aprenderam, que são os vértices, as faces e as arestas. O vértice são suas pontas, as arestas são segmentos de reta. O que é um segmento de reta? É um pedaço da reta e ele é limitado pelo quê? Pelo ponto do vértice aqui, aqui. E a face, que são os lados. Então, esses 3 elementos fazem parte dos poliedros. E a planificação? Todo poliedro, todo sólido geométrico tem sua planificação, ou seu molde, é quando eu abro. Por exemplo, eu peguei essa pirâmide aqui e abri, fiz a planificação dela. Então, vejam que ela é constituída por um quadrado e por 4 triângulos. E eu tenho uma pirâmide de base quadricular, ou base de um quadrado. Aqui, veja que eu tenho tudo quadrados, e por isso, quando eu junto, eu vou formar um cubo. Aqui, eu tenho elementos de triângulos e retângulos. Quando eu fecho, eu vou formar um prisma de base triangular. Então, é muito importante eu conseguir visualizar sempre o meu sólido aberto, que seria a sua planificação, porque assim eu sei classificá-los, dar o nome a ele. Bom, depois das pirâmides, o que eu fiz? O que nós estudamos, né? Aliás, nós estudamos o salário mínimo, nós vimos, né, como que ele é calculado, em cima do que eu faço o cálculo do salário mínimo. Nós vimos que esse ano o salário vale R$ 1.100. Nós vimos a história do dinheiro, como apareceu, como começou a circular as moedas. E dentro disso, nós trabalhamos as tabelas e os gráficos de coluna e gráfico de linhas. O gráfico de colunas é esse aqui, e de linhas é desse jeito que aparece. Eu tenho que saber ler os meus gráficos. Então, por exemplo, se eu pedisse aqui, o título desse gráfico seria qual? Países mais populosos do mundo. Aqui eu tenho o número da população e aqui eu tenho o nome dos países. Ou seja, no meu eixo horizontal traz o nome dos países. No meu eixo vertical traz o quê? O número em milhões, né, de habitantes. Aqui, o desmatamento na Amazônia seria o título desse gráfico de linhas, 2000 a 2014. No meu eixo horizontal, traz os anos. No meu eixo vertical, traz o quê? Traz aí a média de o quê? Do desmatamento por quilômetros aí quadrados, certo? Vejam aqui, a professora trouxe para vocês uma tabela. Foi feita uma pesquisa. Vocês sabem que para fazer uma tabela, eu faço o levantamento, uma pesquisa. Coloquei os dados na tabela e transformei essa tabela em um gráfico de colunas. Ou seja, aqui é meios de transporte. Quais são os meios de transporte utilizados? Então, eu pus esses meios de transportes no meu eixo horizontal. Então, tenho trem, ônibus, metrô, carro e bicicleta. Já no meu eixo vertical, eu coloquei o quê? A quantidade, o número de usuários, de pessoas que utilizam esses meios de transporte. E aí, eu transportei para cá, né, fazendo o gráfico. Por exemplo, 235 usuários de trem. Então, como aqui o número aqui está sendo colocado de 50 em 50, eu tenho que calcular mais ou menos 235 onde ele estará. Aqui, ó, menos de 250, certo?
E assim eu fui fazendo as minhas colunas e transformei essa tabela em uma coluna. Depois dos gráficos e tabelas, eu, trabalhei com vocês a divisão por dois algarismos, que não é nada mais do que igual com um algarismo. O processo é o mesmo. Nós vimos que podemos utilizar através da estimativa, resolver através da estimativa ou do algoritmo convencional, que é esse daqui, fazendo a continha dessa forma que vocês já estão acostumados. Então, o que a professora faz? Montamos aqui a conta, lembrando dos termos da divisão, da nomenclatura, sabendo que 37 é o meu dividendo, é o número que eu vou dividir. Em quantas vezes eu vou dividir esse número? Em 12, que é o meu divisor. Aqui eu achei o resultado, que é o quociente, e essa divisão, ela sobrou o resto, que é 1. Então, como começo? Pegando termo a termo. Então, termo a termo é o primeiro número, 3. Dá para dividir por 12? Não dá. Então, eu vou ter que pegar o 37 para dividir por 12. Vou trabalhar na tabuada do 12. Fiz aqui, ó, um pouquinho da tabuada do 12. Então, vou lá olhar. 12 vezes quanto que dá 37? Eu chego perto. 12 vezes 3. Coloco 3 aqui. 3 vezes 12, 36. Faço a minha subtração. 6 para 7, 1. 3 para 3, nada. Acabou minha conta? Acabou, porque eu não tenho mais nenhum número para dividir. Então, seja o 3 é o meu resultado, é o quociente, e sobrou 1 nessa continha. Vamos ver uma outra? Agora aqui, essa conta, um número um pouquinho maior, 3.897 é o meu dividendo, dividido, aqui ó, por 16, que é o meu divisor. Fiz aqui a tabuada do 16 ao lado e vou começar a minha conta pelo mesmo processo. 3 dá para dividir por 16? Não dá. O que eu fiz? Abracei aqui o 8 e fiquei com 38 para procurar na tabuada do 16. 16 vezes quanto que dá 38? Chega perto. 16 vezes 2. Então, 2 vezes 16, 32. Faço o quê? A subtração. Então, 2 para chegar no 8, 6. 3 para chegar no 3, 0. Acabou a conta? Não, porque eu tenho 9. Eu vou abaixar o 9. Agora eu tenho 69. Dá para dividir por 16? Sim, dá para dividir. Por quê? Porque ele é maior que 16. Então, vou aonde agora? Lá na tabuada do 16, procurar quem? O 69. Então, vamos procurar. Não tem, mas tem 64. Então, é 16 vezes 4. Coloco aqui. 4 vezes 16 dá 64. Faço o quê? A subtração novamente. Então, 4 para 9, 5. 6 para 6, nada. Acabou a conta? Não, eu tenho esse 7 aqui para baixar. Então, baixei o 7 aqui. E eu fiquei com 57. Dá para dividir por 16? Sim, dá, porque ele é maior. Então, vamos lá na tabuada novamente do 16. Vamos procurar lá o 57. Ah, não tem, mas tem o 48, que é o número mais próximo de 57. E quem é? O 3. Então, vamos lá. Coloco o 3 aqui, 3 vezes 16, que vai dar 48. E agora? Agora eu faço a subtração novamente. O 8 dá para chegar no 7? Não dá. E o que eu faço? Eu vou emprestar aqui, da onde? Da dezena, do 5. Eu vou emprestar uma dezena aqui para o 7. Se era 5, emprestei 1, fiquei com 4. E aqui agora ficou com 17. 8 para chegar no 17. Quanto que dá? 9. E 4 para chegar no 4? 0. Terminou minha conta? Sim, porque eu não tenho mais nenhum número para baixar. Então, o meu quociente, o resultado é 243 e o resto dessa conta é 9. Vamos pensar que essa conta tivesse dado aqui tudo 0.
Como chamaria essa divisão mesmo? Lembram disso? Divisão exata. Quando não sobra resto, eu tenho uma divisão exata. Esta não é exata porque ela sobrou o resto. Tudo bem? E vamos agora para a última explicação aí, que foi a divisão por 10, 100 e 1000. Vocês lembram quando a professora deu a multiplicação por 10, 100 e 1000? Na multiplicação, o que nós fazíamos? Nós fazíamos o acréscimo dos zeros. Quando era por 10, eu acrescentava um zero. Por 100, eu acrescentava 2 zeros. E por 1000, eu acrescentava 3 zeros. Na divisão é o contrário, eu retiro os zeros. Vamos ver? Olha aqui, 6.030 dividido por 10. Eu tenho um zero, então eu vou retirar o zero aqui, retiro o zero aqui e fico com 603. 100.300 dividido por 100. 100 tenho 2 zeros. Vou tirar os 2 zeros daqui e os 2 zeros daqui. E fico com 1.003. Lembrando, pessoal, que a quantidade de zeros aqui é a mesma que tem que ser daqui, tá? Olha aqui, 25 milhões e 800 mil. Dividido por 1000. Quantos zeros? 3. Então, eu vou lá e também retiro 3 zeros. Posso retirar esses dois aqui? De jeito nenhum. Eu estou dividindo por 1000. Então, eu só posso retirar 3 zeros. E qual vai ser meu resultado? 25.800. Lembraram? Bom, então, os conteúdos trabalhados foram esses, nesse segundo bimestre. Eu espero que essa revisão tenha ajudado a vocês lembrarem, recordarem e até tirarem dúvidas, se ainda tinham. Mas, qualquer coisa, sabem que o nosso grupo está aberto toda segunda e toda quinta, onde vocês podem estar tirando as dúvidas também. Eu encerro por aqui, pedindo que vocês assistam esse vídeo mais que uma vez, para estudarem, revendo aí junto com o caderno, com o livro. Não esquecendo de estudar também todo dia um pouquinho a tabuada, porque nós precisamos dela. Combinado? Desejo um excelente trabalho a todos, uma excelente semana e até breve, que iniciaremos aí o nosso terceiro bimestre. Vamos em frente. Um grande beijo da Pro para vocês e até a próxima. Tchau, turma.